Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 41 e nós vamos falar sobre a área do trapézio. Bom, antes de falar sobre a área do trapézio, vamos retomar a área do triângulo, né? Porque a gente vai precisar dela para demonstrar a área do trapézio. Primeiro, da onde vem a área do triângulo? Vamos voltar mais um pouquinho. A área do triângulo, ela vem da área do paralelogramo, do quadrado, do retângulo, do losango, de um paralelogramo qualquer. Se eu pegar um paralelogramo aqui, ó, peguei esse paralelogramo ABCD e traçar uma diagonal aqui. Quando eu traço uma diagonal, eu sempre vou dividir o meu paralelogramo em dois triângulos, tá? Como a área do paralelogramo é base vezes altura, e ele é o dobro do triângulo, ele é dois triângulos, então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Sempre. Essa é a área do triângulo, só retomando esse conceito, porque a gente precisa dela para poder trabalhar a área do trapézio. Vamos retomar mais alguns conceitos. Antes de falar da área do trapézio, a gente precisa lembrar o que é um trapézio. Um trapézio, ele também é um quadrilátero, porém, ele não entra lá no caso dos paralelogramos. Porque os paralelogramos, eles têm que ter os lados paralelos 2 a 2, igual o quadrado, igual o retângulo, igual o losango, tá? Então, o trapézio, ele não é um paralelogramo. Ele só tem dois lados paralelos, que é os lados que a gente chama de base. Os outros dois não são paralelos. Mas ele é um quadrilátero, ele tem 4 lados, é um polígono convexo que tem 4 lados. Esses dois lados paralelos dele, a gente chama de base. Uma sempre vai ser maior do que a outra, tá? Então, uma é a base maior, a outra é a base menor. A gente usa o B mesmo, né? O B maiúsculo, o B minúsculo para definir as bases. Outra medida importante que ele tem aqui, que a gente usa para calcular a área, é a altura dele. Pessoal, a altura é uma coisa reta, a gente não calcula a altura de nada inclinado. Então, isso daqui não é uma altura. A altura do trapézio é reta, tá? Essa é a altura, ou poderia estar aqui, né? Essa é a altura. Então, aí, esses são os elementos mais importantes aí que a gente tem no trapézio. As bases, que uma é maior, a outra é menor, e a altura dele, que a gente vai usar para calcular a área. Bom, como que a gente faz para calcular a área de um trapézio? Peguei um trapézio qualquer aqui, né? Um trapézio DEFG. Aí eu vim aqui nesse trapézio e tracei uma diagonal DF. Lembrando, o que é diagonal? Ela vai de um vértice até o vértice oposto, nunca o adjacente, nunca o que está do lado. Então, DF é uma diagonal. Quando eu tracei essa diagonal, eu dividi o meu trapézio em dois triângulos diferentes, né? Dois triângulos. O triângulo DFG e o triângulo DEF. Se eu quiser calcular a área desse trapézio, basta eu calcular a área desses dois triângulos, somar que eu vou obter a área do trapézio, né? Assim como o paralelogramo é formado por dois triângulos, se eu somar a área dos dois triângulos, vai dar a área do paralelogramo aqui, ó. Vou somar esse com esse, vai dar a área do trapézio. Por que eu vou fazer isso? Porque a área de triângulo eu sei calcular. A área de trapézio, por enquanto, a gente não sabe. Então, pegando esse triângulo maior aqui, ó. Como que a gente calcula, ó, triângulo DFG? Como que a gente calcula área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo DFG. E a área desse triangulinho perdido aqui do caso? Também é aqui em cima, né? Também é base vezes altura dividido por 2. A base tá aqui. Lembra que eu falei para vocês? A altura não é inclinada, tá? O triângulo, ele tá inclinado. Mas a altura dele, ela vai ser isso aqui. Ó, a altura dele vai ser isso aqui. Também igual ao outro. Então, a área desse triângulo, tá? A altura do triângulo nem sempre tá dentro dele. Ela pode estar fora. Então, base, só que agora essa basezinha menor aqui, vezes a altura, dividido por 2. Agora, para eu saber a área do trapézio, basta eu somar a área desse mais a área desse, né? Foi o que a gente fez aqui. Eu peguei o primeiro aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2, somei com base vezes a altura dividido por 2.
Como é uma soma de frações, a gente tem que observar o denominador. No caso aqui, o denominador é 2, é igual. Então, eu posso somar essas frações, não preciso achar MMC nem nada. Coloquei o 2 e vou somar aqui em cima, B vezes H mais Bzinho vezes H. O que a gente tem? Lembrando lá das nossas aulas de fatoração, a gente tem um fator comum aqui. O fator comum é o H. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Se a gente colocar ele em evidência, vai sobrar o B mais o Bzinho multiplicando o H. Essa é a fórmula da área do trapézio. Então, a gente não vai precisar, todo exercício, pegar o trapézio, dividir em 2 triângulos, calcular a área de um, calcular a área do outro e somar. Não, a gente vai usar essa fórmula direto, tá? Mas por que eu fiz isso? Só para mostrar para vocês que ela não veio do nada, porque na matemática nada vem do nada, tá? Tudo tem uma explicação, tudo tem uma demonstração. Então, essa é a área do trapézio, é essa área que a gente vai usar para fazer o cálculo, tá? Essa fórmula, não vai precisar ficar dividindo em triângulos menores, tá? Uma forma da gente decorar essa área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Até escrevi aqui para vocês, ó. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, agora vocês já conhecem a área do quadrado, que é lado vezes lado, né? L ao quadrado. Vocês conhecem a área do retângulo, que é base vezes altura. Vocês conhecem a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. E agora vocês conhecem a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Na próxima aula, vocês vão conhecer a área do losango. A área do losango também é obtida a partir de divisões de triângulos, tá? O triângulo sempre vai ajudar a gente a calcular essas áreas de figuras diferentes. Coloquei um exemplo aqui para a gente resolver. Um terreno tem a forma de um trapézio retângulo ABCD. Pessoal, esse aqui é um trapézio, aquele outro que a gente acabou de resolver agora há pouco é um trapézio. Qual que é a diferença deles? Vocês estão vendo que aqui o exercício está chamando eles de trapézio retângulo? Por que trapézio retângulo? Porque ele tem esse lado reto aqui. Consequentemente, ele tem 2 ângulos retos. Olha a diferença. Quando era triângulo, é que os nomes são os mesmos, né? Mas quando era triângulo, retângulo, ele tinha um ângulo reto. O trapézio retângulo, ele tem 2 ângulos retos, né? Para formar esse lado aqui, tá? Mas um trapézio retângulo é porque ele tem esse lado reto e aqui vai coincidir que aqui vai ser a altura dele, né? Porque aqui a altura dele, aqui já no reto é mais fácil da gente enxergar a altura. Então, o trapézio retângulo é a mesma definição de triângulo, é o que tem ângulo reto. Só que lá no triângulo era 1, aqui são 2. Conforme mostra a figura e as seguintes dimensões. AB é igual a 25. O AB está aqui. Quem é o AB? O AB seria a minha base maior. BC é igual a 24. Quem é o BC? BC é minha altura. Isso é importante a gente definir o que é cada medida que está falando aí. CD é 15. Aqui meu CD. CD é a base menor. Se cada metro quadrado desse terreno vale R$50, qual é o valor total do terreno? Bom, para eu saber qual é o valor total do terreno, eu preciso saber qual é a área total do terreno, qual é a superfície do terreno, né? Que aí eu vou saber, cada metro quadrado é R$50, quanto vale o terreno inteiro. Como ele é um trapézio, nós vamos usar aquela formulinha que a gente acabou de aprender. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tá? A base maior, a gente viu aqui que é o AB, a base maior é 25. Então, coloquei 25 aqui. A base menor é o CD, cuidado aqui, ó, tá? Para não confundir com o outro. CD é 15. Vezes a altura. A altura é o meu lado BC, BC é 24. Tudo isso dividido por 2. 25 mais 15, 40. Vezes 24 dividido por 2. Pessoal, aqui vocês podem fazer 40 vezes 24 dá 960. Dividido por 2 dá 480. Posso fazer isso. Se vocês quiserem também, dá para simplificar. Eu gosto muito de simplificar porque facilita na conta, ó. Eu poderia simplificar esse 40 com esse 2
porque aqui vai ficar só 20, né? Aqui fica 20, 20 vezes 24 dá 480. Poderia ter simplificado 24 com o 2 ao invés do 40. Ficaria 40 vezes 12, que também dá 480. Então, vocês podem ver que tem 3 formas diferentes de fazer esse cálculo. Cada um vai fazer do jeito que achar mais fácil. O importante é que o meu terreno tem 480 metros quadrados. Pessoal, lembra, ó, unidade de medida de área é metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Comprimento é metro, área é metro quadrado. Por que, professora, é metro quadrado? Ó, vamos pensar no retângulo, no quadrado mesmo, no quadrado, lado vezes lado. O comprimento é metro, né? Metro. Quando eu calculo a área do quadrado, eu faço lado vezes lado, eu faço metro vezes metro. Metro quadrado, tá? Depois, mais pra frente, quando vocês aprenderem, apesar de que vocês já devem ter aprendido, né, em anos anteriores, mas vai aprender de novo. Volume, capacidade, aí já vai ser metro cúbico. Nunca se esqueçam da unidade de medida, ela é muito importante, tá, gente? Então, o meu terreno tem 480 metros quadrados, mas eu não quero saber a área do terreno, eu quero saber o valor do terreno. Se 1 metro quadrado custa R$50, quanto custa 480 metros quadrados? Basta multiplicar por 50. Ah, mas eu não consigo pensar que eu tenho que multiplicar. Eu não sei, me confundi. Não sei se multiplica, se divide, como que faz? Vocês podem pensar na regrinha de 3. Escrever igual eu falei. 1 metro quadrado custa R$50. 480 metros quadrados custa X. Aqui eu multipliquei direto, né? Não tem a necessidade, se você já consegue enxergar isso, não tem a necessidade de fazer a regrinha de 3. 50 vezes 480 deu 24 mil, ou seja, o valor desse meu terreno aqui é de R$24.000. Esse exemplo, ele tá meio fora da realidade, né? Ele tá um pouquinho barato, esse terreno, tá, gente? Um terreno de 480 metros quadrados, hoje em 2020, ele vai ter um valor bem maior do que isso. Mas não importa, né? Pra gente, o que importa aqui é a área do trapézio. Então, a gente vai guardar isso. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Lembrando que o trapézio é um quadrilátero, tá? Ele também tem a soma dos ângulos internos igual a 360, porque ele tem 4 lados. Ele é um quadrilátero, porém ele não é um paralelograma. Ele só tem 2 lados paralelos. E não se esqueçam, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula.